Saudações zoológicas! Meu nome é Lucas Franco e hoje o vídeo vai ser bem diferente. Vocês estão vendo, né, que eu tô aqui com o computador na minha frente. Mas dessa vez o assunto não é mitológico. Eu chamei os biólogos lá do canal Zoomundo, o Bruno e a Amanda, e a missão deles hoje é fazer um ranking dos dragões da cultura pop, os mais famosos, né? Mas a gente não vai ranquear beleza nem poder. Vamos ranquear quais são os mais realistas, aqueles que poderiam existir ou ter existido de verdade no mundo real. Antes de começar o vídeo aqui, só para brincar, né, eu também fiz o meu ranking para saber se eu ia chegar pelo menos perto do que dizem os especialistas. É provável que não. Inclusive, aproveita você aí também para montar o seu, né? Vamos ver quem acerta mais. Então, bora lá, sem mais delongas, direto para o vídeo. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. Nós somos biólogos do canal Zoomundo, onde a gente fala sobre animais atuais e extintos, e a gente também fala bastante sobre os animais na cultura pop. E hoje a gente tá aqui a convite do Lucas, valeu Lucas pelo convite, para ranquear dragões da cultura pop de acordo com a sua possibilidade de existir na vida real. Alguns são excelentes, outros nem tanto assim, então vamos começar aqui logo com o Haku de Viagem de Chihiro. O Haku, ele já segue aquele conceito, né, do dragão oriental. Então ele é, em sua essência, muito diferente do dragão que a gente está mais acostumado aqui, né, aquele dragão cuspidouro de fogo. Primeiro porque o dragão oriental, aí principalmente, né, o dragão chinês, que é o mais antigo, foi um dos 4 animais sagrados invocados, né, lá pelo Deus Criador. Eles normalmente são criaturas benevolentes, são de boas, né, muito sábias, antigas, enquanto que o dragão ocidental, aquele dragão europeu, ele aparece mais como um vilão, né, o cara mau, normalmente aí um guardião de tesouros, alguma coisa nesse sentido, né? Outra diferença gritante, só de você olhar aí, é a aparência, porque o dragão chinês, ele tem essa forma alongada, ele tem um corpo de serpente, mas não é só isso, né? Ele é conhecido por ser uma mistura de diferentes animais, normalmente aparece com esses pés de águia, pé de galinha, sei lá, um pé de ave, né? Tem essa crina, o chifre de veado também é muito tradicional, esse aqui nem tanto, né? Mas o Shenlong mesmo tem, né, um chifre que é mais alongado, assim, parece um galho. E principalmente, né, a característica marcante, mais elegante, esse bigode, né, de carpa, de bagre, sei lá, que vai se alongando aí, sempre voando assim, né, quase que levitando em volta dele. Fora que eles voam, né, mesmo que não tenham asas, aí voando através de magia. Por isso, né, por ser uma criatura tão diferente, essa combinação maluca aí de animais, que embora não faça sentido, né, é belíssima, elegante, é sem dúvida o dragão mais bonito de todos, né, o dragão oriental, e o Haku, ele tem um charme a mais. Por isso eu coloquei o Haku lá em 8º lugar, quase, mas quase no fim da lista, quase na lanterna. Tem 2 que conseguem ser ainda mais improváveis na minha opinião. Bora ver agora o que eles acham disso. E a gente não assistiu a Viagem de Chihiro. É um clássico, né? É um clássico, mas ainda não assistimos, não sei porquê também, né? Mas ele é um típico dragão chinês. Os dragões chineses são aqueles dragões que têm o corpo alongado no formato de serpente mesmo. Então dá pra perceber esse formato bem serpentiforme. Mas a gente achou ele bem bizarro. Essas patas de galinha, né, que ele tem aqui são finas demais, assim. O bicho não conseguiria nem, talvez, sustentar o próprio peso, né, apoiado aqui nelas. São patas muito finas, né, e ele parece que tem um corpo mais robusto, então as patas deveriam ser igualmente robustas. E o bicho é todo alongado, ou talvez se ele tivesse, ele ia ser igual a alguns animais que têm patas muito reduzidas, que eles só se arrastam no chão.
E pelo que eu me lembro dos trailers de Viagem de Chihiro, eles voam, né, também. Então, esse bicho voa ali, e aí se ele voar não faz muito sentido, né? Nada, nenhum sentido. O animal né? sem as asas, né, que parece voando. que tem umas penugens em cima, assim, no dorso, mas mesmo assim não faz sentido. E o bicho parece bem uma quimera, né? Uma mistura de vários animais. Então, uma serpente, esse chifre parece bem de mamífero, né? De cervídeo, assim. O focinho lembra um pouquinho de mamífero também. As patas de ave, né? De galinha. E esse bigode aí que lembra bastante os barbilhões sensoriais de alguns peixes, como os bagres, né? Que tem esses barbilhões que ajudam eles a sentir ali as coisas no fundo. Então é um bicho bem bonito, só não muito plausível. Não faz sentido, não. Acho que eu fui bem, hein? Bora continuar. Vamos ver, o próximo aqui foi o Beast, né? A besta caída lá do Senhor dos Anéis. A gente já adora o Senhor dos Anéis. Adoramos. Eu sou super fã dos livros, dos filmes. E eu também. Agora, esse daqui, já vou dizer logo de cara que coloquei no ranking 1. Acho que ele é o mais realista, primeiro porque ele parece já um morcego, né? Tirando aí o fato de que ele é gigantesco e tem um nasgo ali montado nele. Mas assim, né? Ele já pega aquela ideia do Wyvern, né? Que a serpe, o dragão pestilento ali, que tem 2 patas, né? Apenas, e as outras 2 patas, que seriam as patas dianteiras, elas meio que estão incorporadas ali na asa dele, né? Então, é uma criatura, tem até aquela discussão, né, muito longa, se um bicho é ou não é um dragão ou é um wyvern. Aí a gente pode se estender aqui por horas discutindo isso. Mas eu já ouvi por aí, né, eles vão explicar por quê que os wyverns são mais corretos anatomicamente. Por mais que a gente ame os dragões com as suas 4 patas e as asas, eles não fazem sentido aí na história da evolução, né? E eles vão explicar aqui, eu tenho certeza. Então, por esse motivo, somado aí ao fato de que ele parece mesmo uma criatura que poderia existir, né? Tirando o fato de que ele é muito grande, né? Mas se a gente reduzisse, facilmente poderia ver aqui no quintal da minha casa. Mentira, também não. Então eu vou colocar ele em primeiro lugar e tô ansioso aí para ver, né, finalmente essa explicação por que os wyverns são mais biologicamente corretos, por mais que a galera lá do RPG não goste, né, de associar um wyvern com um dragão. São coisas diferentes, segundo eles. Bora ver. E aqui a gente já vê um dragão que faz muito mais sentido anatômico de existir. Sim. Ele é... Como que é o nome daquele dragão europeu mesmo, que só tem 4 patas? É uma serpe, né? O wyvern em inglês. Né? Então faz muito mais sentido ser um animal com 4 patas, né? Que ele seria tetrápode. Então ele tem 4 patas, as 2 de trás e as 2 da frente se transformaram em 2 asas. Assim como aconteceu com outros vertebrados que voaram também ao longo da evolução. Os pterossauros são assim, os morcegos são assim, as aves são assim. Então não são um animal que nasce um par de membros extras, igual alguns dragões. São hexápodes, né? Eles têm as 2 patas da frente, as 2 de trás, mais 2 asas. Então serpes fariam mais sentido, né? Muito mais. E uma coisa que chama bastante atenção nesse bicho é que, apesar de ser um bicho grande, ele não é assim tão robusto, mas as asas são muito longas. Muito. E isso é uma vantagem, né? Porque para um bicho que é grande conseguir voar, as asas teriam que ser muito maiores, muito alongadas, né? Por uma questão da física mesmo, né? De possibilitar o voo. Então, acho que esse dragão aí do Senhor dos Anéis vai ficar bem ranqueado aí no nosso ranking. Talvez vai ficar assim, olha, é muito bom, assim, né? Cientificamente faz mais sentido. Sim. Acho que acertei, hein? Agora, Karamite de Dark Souls. Ainda não jogamos Dark Souls, um dos jogos mais difíceis, né? do mundo. Aí já segue aquela pegada, né, do dragão ocidental mesmo, como aquele que eu tenho aqui atrás, que tem aí as 4 patas, 2 da frente e 2 da trás, e ele tem também 2 asas. Só que aí é um dragão todo estilizado, né, tem 3 olhos, esse olho aí no meio da testa que dá um charminho a mais. Ele tem também, né, essa crina linda de chifres aí. Eu confesso que na hora que eu tava montando o meu ranking, eu coloquei ele por último, foi por exclusão. E eu acabei colocando ele ali no lugarzinho que tinha sobrado, porque eu achei ele meio termo
entre possível e impossível, entende? Acabou ali que ele ficou em 6º lugar, por exclusão mesmo, porque eu nem saberia muito o que dizer aqui anatomicamente falando, mas eles sabem. Ó, aqui é um claro exemplo de um dragão hexápode, né? De um dragão que tem 6 membros aqui. Curioso. O que não faz sentido, O que né? não faz muito sentido biológico. Comparado para um vertebrado aqui terrestre do planeta Terra. Todos os vertebrados que voaram aqui, né, do nosso planeta, eles desenvolveram os membros da frente e transformaram em asas. Então aqui faltou uma escala de tamanho, né? Não sei qual que é o tamanho desse animal, Grande. mas ele, pelo menos, Muito. esse par extra de membros aqui tá bem perto, tá no ombro, né? Então você teria uma conexão de musculatura com os músculos do peito. Isso faz mais sentido aqui ter essa conexão. E ele também parece uma quimera, né? Essas asas aqui de morcego, com esse gancho aqui, né? Olha só. Me lembrou os ganchos que estão presentes nos tentáculos das lulas colossais. Né, que são aquelas lulas que vivem no oceano profundo, né? Que é super raro da gente conseguir, né, ver, ter material dela, porque é um bicho realmente das profundezas. E ela tem ganchos nos seus tentáculos. Então, Que legal. essas garrinhas das asas dele lembrou a gente bastante das lulas colossais. E uma coisa interessante aqui, né, é ele ter essa presença desse terceiro olho aqui no meio da testa. Alguns animais, alguns lagartos, por exemplo, eles têm um que eles chamam de terceiro olho, né, o olho pineal. Não é um olho igual os dois que a gente tem, né, normais, que enxergam imagens perfeitas, mas ele é uma abertura que ele sente luminosidade. Então ele consegue sentir luz e sombra em cima dele e ajuda esses animais a saber melhor quando é de dia e quando vai anoitecer, para ligar melhor os sentidos deles. Iguana, né, tem esse Tem olho. isso, várias linhagens de lagartos possuem. Então é interessante, esse animal poderia ser um dragão que adaptou esse terceiro olho. Esse olho pineal ele poderia ter descido ao longo da sua evolução para ficar aqui no meio e talvez não ia enxergar tão bem quanto os outros 2 olhos, mas seria uma outra visão adicional, talvez para tirar aquele ponto cego que a gente tem aqui no meio. Great Dragon de Mandalorian. A gente ainda não assistiu Mandalorian. Tá na nossa lista, assim, faz muito tempo. A gente quer muito assistir, mas ainda não tivemos a oportunidade. Ainda não vimos. Eu também não vi. Esse daí eu coloquei por uma sugestão que chegou lá no meu Instagram quando eu falei que ia fazer esse vídeo. Eu acho que ele leva o dragão aí só no nome, né? Porque é uma criatura bem diferente, né? Um lagartão. Parece, sei lá, um bicho que andaria ali, imagino que seja, né? Um bicho que anda no deserto, né? Tipo aqueles bichos lá de Duna. Mas assim, né? Eu acho que tirando aí o tamanho gigantesco dele, que a gente consegue ver nessa escala aí na imagem, eu acho que ele seria uma criatura até que plausível. Tirando o fato de ser gigantesco, né? Desconsiderando o tamanho e comparando com os outros animais que a gente teve aqui na nossa lista, né? Eu só não sei se faria sentido ele ter patas. Mas ainda assim, eu coloquei ele em 2º lugar. Acredite se quiser, eu acho que eu errei feio nesse daqui. Eita, que bicho estranho. É um alien. Bom, literalmente é um alien. O universo né? de Star Wars, né? Assim. Gente, mas que bicho bizarro. Nossa, olha isso. Olha esse tanto de pata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de patas de cada lado do corpo. É um bicho compridão. Esse é um animal que lembra mais aqueles vermes malditos, né? Com essa cara aqui, aqueles vermes que tem tanto o ataque dos vermes malditos. Aquele filme clássico, Qual que é né? aquele outro filme que se passa em outros planetas? É o também... Duna. Duna também, O lembra? verme lá da areia, né? Lembra os vermes da areia de Duna também, então... Eu não sei, a gente não assistiu. Não sei se esse bicho voa na série ou não. Né? Mas não faz o menor sentido se ele voar na Tem as série. patinhas curtas, então talvez faz sentido ele rastejar mesmo. Pode ser. E, bom, esse número exagerado de patas não é nada condizente com a realidade para um animal vertebrado. Agora, para um animal invertebrado, aí sim.
Tem vários invertebrados que aumentam bastante o número de patas que eles têm. Mas ao mesmo tempo ele tem uma cauda que é bem típica de crocodilo, Caudona né? de jacaré. De jacaré. E aí, essa cauda, que é achatada lateralmente, ela é uma cauda que favorece o nado, né? A locomoção na água. Então pode ser um bicho que nada bem. Não. Ao mesmo tempo, essa cabeça aqui, essa região mais reforçada ao redor da cabeça, ela aparece em muitos animais que se enterram também. Uhum. Então, se for um animal que também se enterra, assim como os outros da cultura pop que a gente citou, mas aí talvez se ele se enterrasse, ele não deveria ter pata nenhuma, né? O que acontece com animais que se enterram, eles tendem a perder as patas. Porque eles rastejam, né? É. Mas é interessante, É nossa. um bicho estranho. Bizarro. E essas primeiras fotos aqui de cima parece o alien, né? Parece mesmo, é verdade. Aquela Xenomorfo. cabeça alongada dos aliens. Achatada. Bem legal. Tiamat, Caverna do Dragão. Aí bateu a nostalgia, né? Nossa, a gente que é 30 a mais sente muita nostalgia de Caverna do Dragão. Olha só Muito que clássico. legal. É um bicho maravilhoso, né? Um dragão mágico aqui com várias cabeças, né? Com vários Então, poderes diferentes, né? Cada pescoço aqui lançando um poder diferente, né? O Caverna do Dragão vem do clássico D&D, né? Dungeons and Dragons. É um jogo de RPG de mesa muito clássico. Tiamat, uma das figuras mais poderosas, né, ali do jogo. Tiamat, né, esse nome que vem da mitologia suméria, ela que é uma das deusas primordiais, né, ligada ao mar, se não me engano, também aparece retratada como um dragão. E essa questão, né, de múltiplas cabeças é uma coisa que me remete à mitologia grega. A gente tem, nos mitos gregos, uma variedade de animais com múltiplas cabeças. O próprio Cérbero, que normalmente aparece com 3, já foi descrito com 50, até com 100 cabeças. E o mesmo acontece com o Ladon, né, o Ladon, que é o dragão Hespério, aquele que protege as maçãs douradas. Ele, né, que aparece mais como uma serpente, também já foi descrito como uma serpente de 100 cabeças. Da mesma forma que a Hidra, né, que no fim das contas não deixa de ser também um dragão, talvez aí mais próximo da serpe, por causa daquele detalhe do veneno. Mas assim, né, eu acho, né, e eu acho que eles vão dizer isso também, né, que uma criatura com tantas cabeças assim, ainda mais cabeças tão diferentes, como é o caso aqui do dragão Tiamat, né, não faz sentido nenhum. E por isso eu coloquei ele, deixa eu ver aqui. Olha só, eu coloquei ele em último lugar, uma abominação Tiamat. Bora ver o que dizem eles. E assim, é um bicho maravilhoso, muito legal, mas que não faz o menor sentido biológico. Não, né? Ele é inspirado na Hidra, né? Provavelmente várias cabeças assim. Mas por que não faz sentido biológico? Porque a região da cabeça é algo que é muito caro, muito custoso Energeticamente. para um ser vivo produzir, né? Porque é onde a gente tem todo o sistema nervoso ali, central, sensorial, né? Sensorial. Então, é onde tem a boca, né? É. Então, é uma região, assim, crucial. Uma cabeça já é difícil ter, imagine várias, né? Só pra vocês terem uma ideia, mais de 70%, 80% da energia que a gente, como ser humano, gasta é para manter o sistema nervoso funcionando. Então, o cérebro, ele é o maior consumidor de energia do nosso corpo. Sim. Imagina ter 5 deles de uma vez. Então, um bicho assim, por exemplo, depois que ele terminasse ali a sua atividade, ele teria que, assim, descansar por dias, comer muito para conseguir repor essa energia. Então, realmente é inviável, mas é interessante a gente pontuar que na natureza, às vezes acontece de algum animal nascer com 2 cabeças. Não com 5, mas com 2. Não com 5, mas com 2 sim. Mas é uma condição que é uma anomalia que acontece e geralmente os animais acabam morrendo logo em seguida, não sobrevivem com 2 cabeças. Tem até fóssil de um lagarto com 2 pescocinhos perfeitamente desenvolvidos, 2 cabeças, e ele já era grandinho, então ele até sobreviveu por alguns dias com 2 cabeças, mas depois, invariavelmente, ele acaba morrendo. Muitas vezes, essas 2 cabeças acontecem quando gêmeos siameses acabam se fusionando mais durante o desenvolvimento. Isso acontece em humanos, inclusive. Acontece em humanos também, a gente vê esses casos, mas não é o procedimento natural, assim. É algo que acaba acontecendo como um erro durante o desenvolvimento. E ele é um hexápode, né, também. Então, mais um pontinho negativo. Tiamat, eu te amo, mas não dá. Não faz muito sentido.
Drogon queridão de Game aí. of Thrones. Ah, esse a gente gosta muito. Esse bicho é legal, olha só que lindão. Ele é incrível, né? Acho que o problema do Drogon é o tamanho, né? Porque ela disse, inclusive, né, lá no Fell Beast, né? Falou das asas, né? Seguindo aquela lógica que ela disse aí, o Drogon precisaria de asas muito maiores do que isso para voar, porque olha o tanto que esse bicho é grande. Eu coloquei ele, deixa eu ver aqui, eu coloquei ele em terceiro lugar, porque ele, né, segue também aquela lógica da Serp, que eles já explicaram aí por que ela é mais correta, do Wyvern, né? Só que assim, depois do que ela disse sobre o tamanho do Fell Beast lá, estou um pouco arrependido. Talvez eu deveria descer ele aí alguns números. É mais um exemplo de Serp, né, de Wyvern. Sim. Então, tá vendo? Não tem as patas dianteiras aqui, elas foram completamente transformadas Nas asas. E uma coisa muito legal, maravilhosa do design do Drogon e dos dragões de Game of Thrones, olha o tamanho desse peitoral. Menino aqui é marombado, anabolizado. Bombadinho. Mas faz todo sentido. Quando você olha uma imagem de uma ave voando, ela tem exatamente essa silhueta. Esse peitoral bem proeminente. Esse peitoral bem proeminente forma uma quilha aqui na frente, né? Formada pelo externo nas aves, que elas utilizam O externo até... é um osso. É um osso, né? Que tem aqui. Eles até utilizam como aerodinâmica, né? Porque o ar passa por ali e acaba sendo dividido É para meio que voar mais corta fácil. o ar, assim. E ao mesmo tempo fornece uma área grande para a musculatura que vai estar ligada ao bater das asas. Esses bichos bateriam as asas de maneira né, muito custosa energeticamente, assim. Então, o Drogon faz bem mais sentido. E o grande ponto negativo do Drogon é o tamanho dele, né? É um tamanho muito exagerado. Porque, geralmente, bichos que são muito grandes, é praticamente impossível eles voarem, né? Porque as asas teriam que ser maiores ainda para conseguir sustentar esse peso do voo. Gastaria muita energia. Muita energia. Então, assim, ainda que ele seja um dragão e tenha, né, as asas grandes, como ele é muito grande e robusto, as asas precisariam ser maiores ainda. Pensando num planeta que tenha uma gravidade semelhante à da Terra, né? Baseado nas leis da física. Que Terra. funcionam aqui. Se você tá num planeta com uma atmosfera muito mais densa, por exemplo, e com um planeta muito menor, então a gravidade vai exercer uma força menor sobre os organismos, faz sentido ter esses bichos gigantescos. Mas aqui na Terra, do jeito que a gente conhece, não faz. Só pra vocês terem uma ideia, o maior animal que já voou na história do planeta é o Quetzalcoatlus, é um pterossauro. Ele tinha da ponta de uma asa até a ponta da outra 10 metros. O Drogon, eu não lembro o tamanho dele aqui, que já é enorme, né? Já é quase um ônibus, assim. Mas ele não era robusto. Ele não era robustão, exatamente. O bicho inteiro pesava menos de 100 quilos, tendo 10 metros da ponta de uma asa até a ponta da outra. Certamente o Drogon pesa bem mais. Pesa muito mais do que isso e tem muito mais do que 10 metros, né? Aqui. Com certeza. Então, Charizard de Pokémon, os meus Pokémons favoritos. Aqui, Que não é um dragão. Adoro, foi a primeira vez que eu joguei Pokémon. Eu escolhi o Charmander como Pokémon inicial e evoluí ele até um Charizard. Foi uma batalha incrível. Escolheu o Bulbasaur. Foi um grande amigo ao longo dessa jornada. Mas Charizard, eu te adoro, mas você não faz muito sentido biológico. Sinto muito. Não, primeiro por conta das asas muito pequenas. Perto do tamanho do corpo, perto né? do tamanho do corpo. E esse corpo não tem, assim, nada que favorece uma boa aerodinâmica, né? A parte mais robusta dele tá aqui embaixo, ao invés de ser aqui em cima. Não tem musculatura nenhuma aqui em cima. Um muquezinho de nada. Um muquezinho, um ombrinho aqui. Mas isso, esse React do shape do Charizard agora aqui do nada. musculinho pouco que ele tem aqui não seria o suficiente para sustentar o bater de asas. Precisaria ter, né, um ombro mais largo, uma musculatura mais desenvolvida. Então. E em Pokémon tem um bicho que é mais estranho ainda, que é o Dragonite. Tem as asas menor ainda, são as asas pequenininhas com esse formato de corpo. E o quadril muito largo, né? Então o quadril pesaria muito, mas a região, né, anterior da frente é menor, assim, não, é todo desproporcional. É um bicho desproporcional. Uma criatura desproporcional. Exatamente. Até mesmo pra viver, né? Andar. É um bicho com uma postura bípede. Lembra um pouco
as primeiras reconstruções de dinossauros que a gente tinha, né? Então os animais bípedes com a coluna retinha para cima e o rabo arrastando no chão. Que era como as pessoas achavam que os dinossauros eram antes. Hoje a gente sabe que eles não arrastavam a cauda no chão, ficava para cima, até para ajudar no equilíbrio do animal. Eu coloquei em 9º lugar, então eu acho que eu mandei bem nessa daí. Primeiro porque o Charizard não é um dragão, né? Pobre coitado. Bicho muito legal, mas não faz tanto sentido biológico. Pina de Sword Art Online, eu acho que é Não um conheço. anime também, Não sei nem o que é. né? Eu acho que é. Então vamos. Ai, que bonitinho. Parece uma raposa. Parece assim, uma a raposa. cabeça, né? Aham. Parece que tem umas orelhinhas assim pontudas de raposa. E olha só, é um bicho pequeno aparentemente. Esse aqui tá em cima da cabeça de uma pessoa, né? Presumindo que aqui sejam os olhos. Sim. É um animal pequeno, e aí por ser um animal pequeno, e olha o tamanho dessas asas. Asa grande, né? Mesmo sendo um hexápode, né? Então, olha só, patas traseiras, patas da frente e um par de asas, par né? de Mesmo asas. tendo 6 membros, faz mais sentido por ser pequeno. Uhum. Então, é um animal que conseguiria, talvez, voar, Ai. né? Nesse formato, nesse tamanho de corpo. E me parece uma mistura de mamífero com ave, né? Porque É. a carinha é de raposa. Mas tem penas, né? Dá pra perceber que, pelo menos é o que a gente consegue interpretar. Parece pena. Parece pena. Aqui. E é curioso, né? Tem algumas pessoas que têm no mundo colugos, né? Esquilo voador de estimação. Uhum. E é um marsupialzinho que ele abre assim, e ele estica a pele aqui do lado, e as pessoas treinam ele pra ele vir planando na sua direção. É muito bonitinho. Coisa mais fofa do mundo, mas imagina que legal ter lembrou também. uma raposinha voadora assim de estimação. Legal, como que é o nome? Esse é Pina. Gostei do Pina. Gostei, muito bom. De todos esses dragões aí com 4 patas, né, além das 2 asas, o Pina aqui no meu ranking foi o que apareceu em primeiro lugar. Eu coloquei ele em 4º, inclusive aí tá na frente de todos esses outros, né? Só perde para o Drogon, para o Felbeast e para o dragão lá, minhoca de Mandalorian. O Pina ou a Pina? Não sei, Não digam sabemos. pra gente aí nos comentários, a gente quer saber. Kaido de One Piece. One Piece é também, né, aquele anime interminável, né? A gente não assistiu ainda, né? São tão poucos episódios, né? A gente não teve coragem de começar. Não sei como que é o Kaido. A moto dragão chinês, né? Sim. Estilo dragão chinês aqui. Ele já tem os braços, né, mais robustos, né? O tamanho desse Mook aqui. E uma coisa interessante, os braços não para baixo do corpo, mas na lateral do corpo. O que faz mais sentido, como se ele fosse um tipo, tivesse evoluído a partir dos lagartos, por exemplo. Então essa postura faz mais sentido. O que não faz sentido é esse bicho tá voando no ar aqui, né? Parece que ele tá voando, né? Mas ele não tem asas, é isso? Não tem. Estilo dragão chinês mesmo, né? Que voa, que são nuvens, né? Presumindo que são nuvens aqui. E assim, uma outra coisa que tá me chamando a atenção agora são esses chifres enormes na cabeça, porque ele tem esse par de chifres que parece de um búfalo, Aqui né? na frente, né? Aí tem esses aqui em cima que bifurcam, parecendo de um cervo, De um né? cervo. Uhum. Isso tornaria a cabeça dele muito pesada. Também. Né? Tanto considerando o voo, né? Pra voar, a cabeça muito pesada não dá certo. E então é mais um ponto assim contra. Negativo. O interessante aqui é que dá pra ver no ventre dele, na barriga, né, ele tem escamas bem de cobra. Cobra que tem essas escamas compridinhas embaixo dela aqui. E em cima essas escamas arredondadas. Então ele parece bem uma cobra. Bem serpentiforme. Bem serpentiforme. Só voar que não faz sentido aqui. Não. Banguela, de Banguela a como gente treinar seu gosta. dragão. A gente gosta bastante do Banguela. A gente tem um vídeo no canal só falando sobre a biologia dos dragões, de como treinar o seu dragão. De todos eles, praticamente, né? Os mais famosos. Os mais famosos do primeiro filme, né? Pelo menos. Banguela eu coloquei logo depois do Pina, tá? Só pra deixar claro aqui, esqueci de falar do Kaido, porque eu fiquei tão envolvido aqui na explicação deles, que eu esqueci de comentar que o Kaido apareceu em 7º. Então ele ficou na frente do Hako, que foi aquele outro dragão oriental que a gente viu aqui, né? Achei que o Kaido faria mais sentido, porque seria maior ali, né? Mas realmente, né? Nenhum desses dois aí faz o menor sentido. Então, bora continuar aqui com o Banguela, nosso queridíssimo. E o Banguela é um dos nossos favoritos. É um bicho muito legal, muito bonito. A gente aprendeu até fazendo o roteiro desse vídeo
que a criadora, né, a autora do livro, ela se inspirou muito nos seus filhos e nos seus animais de estimação, nos gatos de estimação, para criar o comportamento do Banguela, assim. Ela acho que foi, na verdade, nos filhos, e acho que o animador do Banguela que se inspirou no gato dele. Eu acho que Pra fazer, acho que foi isso, acho que foi alguma coisa assim. Porque nos livros o Banguela é pequenininho, né? Ele é bem pequeno, ele não é grande assim, desse jeito. Mas é um dragão, apesar de ser hexápode, ele não é tão gigante assim, né? Não é um bicho enorme igual um Drogon da vida. Mas ele não tem também uma musculatura desenvolvida para permitir o voo. Né? Já é um pontinho ali que ele perde, né? No sentido de ser plausível de ter na vida real. Então não teria uma musculatura suficiente para sustentar. Pra bater as asas mesmo ativamente. Pra bater as asas. As patas também estão meio estranhas, elas são muito grossas aqui na frente, aqui. E pouco aqui na... Fina atrás, fina na parte que gruda no corpo. O braço em si. Também, vamos ver, né? Agora... estamos na dúvida. A gente tá na dúvida. Vou me juntar com a Amanda aqui e a gente vai montar um veredito sobre o nosso ranking. 2 horas depois. E tá aqui o nosso ranking dos dragões da cultura pop. Então, em primeiro lugar, a gente colocou a Felbeast, né? A besta caída lá do Senhor dos Anéis. Porque ela completa com uma perfeição uma questão de proporção de asas, Sim. de ter só 4 membros, de não ser muito grande. Então, parabéns, ela ganhou a nossa medalha de ouro aqui. E aí a prata foi pro Drogon de Game of Thrones, que também é um Serp, né? É um Wyvern, assim como a besta caída. Então os dois são meio que parecidos, então... O Drogon perdeu pelo tamanho exagerado. Pelo tamanho, mas foi bem tranquilo pra gente, assim, escolher esses dois como os primeiros. Daí em terceiro a gente colocou Pina de Sword Art Online, por conta de ser pequenininho. Mesmo sendo hexápode, mas o tamanho ajudou. Faz sentido na aerodinâmica, né? Aqui. Aí em quarto lugar entra o Banguela, né? De como treinar o seu dragão, porque também não é um bicho muito grande assim. E aí vem os nossos dragões hexápodes, né? O Banguela, o Calamite e o Charizard, né? Todos eles. Aí depois em sétimo lugar o Great Dragon, né? A gente não sabe se ele voava ou não, que ambiente que ele vivia. Aparentemente... Mas pela aparência... Parece um bicho terrestre mesmo, né? Ou aquático, talvez. Né? Aí já tem as adaptações que são mais plausíveis, né? Se for aquático, tem a cauda que favorece, né, a locomoção da água. Boa. Em oitavo e nono, a gente colocou os dragões de origem chinesa, assim, que são bichos muito bonitos. A gente é super fã, a gente já treinou Kung Fu antes, então a gente gosta muito da cultura chinesa. Mas eles são bem quimera, né? Bem uma mistura de vários bichos. E não faz sentido esses bichos voarem, né? Eles não têm nenhuma estrutura, assim, pra facilitar, permitir o voo, assim. Em décimo lugar, um dos nossos favoritos, mas com 5 cabeças. Não dá, gente. Muita cabeça. Não dá pra defender o Tiamat. Não dá, infelizmente. Aqui. Mas olha aí, hein? Se você tirar ali o Great Dragon, naquele do Mandalorian, que por burrice eu coloquei no segundo lugar, pensei assim, é o minhocão, né? Vai que dá. Eu fui bem quase que na lógica deles, olha lá. Se você desconsiderar esse, eu também coloquei o Drogon em seguida, depois Pina, Banguela, o Calamet, aí eles colocaram o dragão que eu não coloquei, né? Que eu errei aí drasticamente. Mas depois vem o Kaido e o Haku. Só que eles também colocaram o Charizard um pouco na frente do que eu coloquei, né? Coitado, eu coloquei o Charizard já atrás dos dragões orientais, né? Que em tese não poderiam voar de forma alguma. E também concordamos aí em Tiamat em último lugar. Eu diria que eu não fui tão mal assim não, até que fez algum sentido aqui a minha lógica. Mas claro, né? Eles aí trouxeram os motivos, né? As explicações científicas do porquê esse seria o ranking, né? No caso, o deles seria o ranking mais certeiro, né? Mais fiel aí com a natureza. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa análise e do nosso ranking. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam. A gente quer saber. E Lucas, valeu mais uma vez. Foi um prazer enorme participar aqui nos Segredos do Mundo. E nos vemos na próxima. Tchau.
Eu que agradeço, foi muito legal ter a presença de vocês dois aqui no canal. Espero que a gente possa fazer aí mais vídeos no futuro. E se você ainda não segue o Zoomundo Tá Dando Bobeira, vou deixar aqui nos cards, né, e também na descrição do vídeo o link para o canal deles. Por enquanto, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.